Fala aí, galera, beleza? Passar umas dicas para vocês aqui sobre fonte de alimentação. A primeira coisa, a regulagem dela. A gente trabalha com uma voltagem média, uma voltagem aí padrão para estar ligando qualquer celular ou tablet em 4.2 volts. É uma tensão que todo tipo de diagnóstico pode ser feito. A gente consegue ligar um telefone para realizar uma reinstalação de software, a gente consegue ligar um telefone ou um tablet para que a gente teste aí uma frontal, um touch, um display. Então é uma tensão ideal para a gente estar trabalhando, tá? E na questão da corrente, a gente vai estar limitando a fonte para os 2 amperes ou 2000 miliamperes, tá? Então aqui a gente tem o V indicativo de voltagem ou tensão, né? E aqui a letra A de amperagem ou corrente. A tensão e corrente são nomes mais técnicos. E aí quando a gente parte para a ideia do teste de um celular ou de um tablet para fonte, a gente vai ter aqui duas conexões, duas pontas de prova, que é o positivo e negativo. E essas pontas de prova elas precisam ser conectadas diretamente no conector de bateria do telefone, tá? Não existe o teste da fonte através de um conector de carga. A gente precisa conectar ele no conector de bateria do aparelho. Alguns telefones nós vamos ter que desmontar, descolar a tela, descolar a tampa, dependendo do modelo, para conseguir fazer o teste. Outros a gente só precisa desconectar a bateria, que fica na parte de trás, removendo a tampa, e aí já é possível testar. O aparelho que eu vou testar aqui é um J2, tá? É um J200, eu vou fazer uma análise dele aqui. Se o aparelho está funcionando, a gente vai fazer mais uma verificação do consumo para conseguir entender, mesmo que o telefone não tenha imagem, tela quebrada, como que ele se comportaria na fonte. No caso, para a gente conseguir identificar positivo e negativo no conector de bateria, esses telefones não vêm indicando, tá? Poucos modelos onde a bateria é de encaixe através de um flat, a gente vai ter a indicação de polaridade. Qual é a extremidade positiva, negativa, mas em geral a recomendação é que a gente olhe individualmente em cada bateria, tá? Nesse caso, a primeira coisa que eu faço aqui é conectar uma das pontas de prova ao conector de bateria. No caso, eu conectei o negativo e eu só vou encostar o positivo no polo positivo do conector de bateria e ver qual é a reação da fonte. Nesse momento que eu encosto, ele permanece em zero. Isso é um bom sinal. Mostra que o aparelho inicialmente não tem nenhuma falha de curto, tá? Aparentemente está tudo ok até esse ponto. Então agora o que a gente vai fazer é pressionar o botão Power e analisar o consumo dele enquanto ele liga. Então olha lá, pressionando o botão Power, ele vai oscilar numa faixa bem baixa de consumo, entre 100 mA. Alguns segundos depois, quando ele liga a tela, ou teoricamente era para ligar se a tela estiver funcionando, ele alterna dos 300 aos 500 mA, ele reproduz o som, como a gente conseguiu escutar aqui, de inicialização. E aí ele vai ficar um período nessa faixa média de 300, 600 mA, carregando o sistema Android, todos os aplicativos, as mídias. Então é um momento em que ele dá meio que uma travada no consumo. A gente aguarda alguns instantes, esse consumo ele tende a diminuir conforme o aparelho liga, carrega os dados, carrega as mídias, busca sinal de operadora, Wi-Fi. Ele carrega tudo aquilo que funciona em segundo plano e aí o consumo começa a diminuir. Então a gente vai aguardar alguns instantes aqui para analisar isso, tá? E verificar se o aparelho realmente está ligado ou não. Então aqui o consumo começou a oscilar de uma forma mais baixa, isso indica que a tela ela já diminuiu o brilho e ele neste momento está em stand-by, está em tela de descanso, que é aquela hora que o aparelho está com a tela apagada, né? Ele permanece ligado, porém ele está com a tela apagada. Então a gente repara que o consumo foi bem abaixo. Nesse caso, ele pode ainda estar tendo alguma questão em segundo plano, uma atualização, notificações, por isso que o consumo dele permaneceu aí nessa faixa dos 30 mA. O interessante é que esse consumo fica em zero, né? Ela lhe deu mais uma quedinha, ó. O ideal é zero, tá? Porque em stand-by o aparelho basicamente não tem consumo. Mesmo estando em zero, nessa fonte de alimentação, por ela possuir 4 dígitos, para nós já é um ótimo resultado para o aparelho. Isso indica que ele está tendo um desgaste de bateria normal. Se a gente estivesse utilizando uma fonte de 6 dígitos, por exemplo, ainda assim nós teríamos consumo, tá? Então o ideal para um aparelho hoje, tá,
é que ele permaneça em zero durante o período de stand-by, durante o período de tela de descanso. Porém, a gente tem aí um aparelho que possa consumir 2, 5, 6 mAh, até mais ou menos uns 10 mAh, não vai ter um desgaste tão grande de bateria assim, a um ponto de incomodar o uso do aparelho. Tá? Então ele está ali em 11 mAh, é um aparelho que já possui alto consumo, ele vai ter uma descarga anormal de bateria, mas não numa grandeza onde a gente se incomode. Do tipo, poxa, está durando tão pouco a bateria do telefone. Mas já existe sim um alto consumo identificado aqui. E o interessante é que se eu pressionar o botão power do aparelho, o consumo aumenta muito, tá? Porque mesmo que a tela esteja quebrada ou esteja testando somente uma placa, ao pressionar o botão power, ele entende que ele precisa gerar imagem. Então o consumo dispara pelo uso de processador e tudo mais. E aí, conforme a tela vai diminuir o brilho e entrar em stand-by de novo, a gente acompanha o consumo caindo, ou se a gente apertar o power mais uma vez, a gente já acelera esse processo e observa aí que o telefone está correspondendo ao pressionar do power. Então tudo isso que nós vimos aqui indica que o telefone ele ligou normalmente, está possuindo aí um alto consumo, mas está ligado, funcionando, mesmo que não tenha imagem. No caso aqui, nós temos um aparelho com imagem, né? Vocês podem ver aqui, mas mesmo que ele não tivesse imagem, nós teríamos a certeza de que ele está ligado. Isso é interessante para quando o aparelho entra em loja, para a gente poder fazer aquele checklist, aquele teste inicial, para verificar se todos os itens estão em funcionamento ou não estão em funcionamento, e quais não estiverem, a gente vai ticando ali no checklist para ter uma precisão na hora de fazer a devolução do aparelho do cliente, e poder passar um orçamento para ele também. É claro que com a fonte de alimentação a gente consegue interpretar diversos defeitos, né? No caso aqui eu dei um exemplo de um aparelho que está funcionando, tá? Nesse momento eu desliguei ele da fonte, mas a gente tem várias linhas de diagnósticos, né, através da fonte de alimentação para identificar aparelhos em curto, aparelhos com fuga de carga, possíveis falhas de boot, de bottom power, o próprio alto consumo, como nós identificamos aqui. Então, são várias as utilidades que a fonte tem para a bancada. É um equipamento importantíssimo, de extrema necessidade para o técnico. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Valeu!